nessa questão de posição na matéria? Ah, professor, eu assisti sim. Eu não tive, tipo, dúvida aparente, mas eu gostaria muito que você fizesse exercícios, tipo, de função afim, função quadrática, e a parte final das suas notas, que é determinar imagem e domínio de uma função de gráficos conhecidos. Eu queria ver uma questão que ilustrasse isso. Assim, fazendo com você, no caso. Tá, vamos ver. Beleza. Começou a gravar aqui, deixa eu projetar a minha tela aqui, só um instante. Confira aí, por favor, se está apresentando, se já apareceu aí. Apareceu. Beleza. Ok. Vou ter que procurar aqui o meu arquivo, eu esqueci de anexar aqui no meu, só um instantinho. Procurar o arquivo das notas de aula, só um instante. Beleza. Tá aí, né? Então, no último vídeo, a gente entrou nessa parte aqui, né? Deixa eu me localizar aqui. Então, a gente encerrou aqui essa parte de cônicas, né? Enfim, quem tiver alguma pergunta aí, fica à vontade também, sobre qualquer parte da matéria, né? Mas aí a gente deu início aqui a essa questão dos conceitos básicos sobre função, né? Alguém não lembra zero desse assunto? Como é que estamos aí? Só para a gente se posicionar aqui, né? Eu lembro o básico de função com a aula do senhor, que eu assisti metade hoje da aula de funções, eu lembrei bastante coisa. Sim, como estamos em poucos aqui, estamos em 6, né? A gente podia ver aí de cada um há quanto tempo que vocês fizeram o ensino médio, se faz muito tempo. Por favor. Para mim tá bem recente, professor. Ah, é? Para mim também, terminei o ensino médio ano passado. Ah, sim. Thaís, a Tayane, a Lilian. Como é que tá, Lilian? Eu terminei há 6 anos, professor. Tem um tempinho? Então tá um pouquinho longe lá na tua memória, esses temas aí. Mais ou menos. Certo. Milena? Desculpe. Desculpe. Eu terminei faz 9 anos. Oi? Eu terminei faz 9 anos, mas eu fiz física em 2013. Aí tem coisas que eu estou resgatando agora. Tá. A Camila falou que terminou em 2010. Já tem um tempinho, né, Camila? Tem bastante tempo, professor. Eu tô nadando e tá difícil para lembrar tudo. Sei. Mas até os assuntos anteriores, você também está tendo um pouco de dificuldade? Como é que tá? O início da matéria que você diz? Essa que a gente vem vendo até agora, de reta, de elipse, de parábola. Como é que foi aí até o momento? Olha, está conseguindo fazer exercício? Eu tô com um pouquinho de... Eu tô tentando fazer os exercícios, mas estou com um pouquinho de dificuldade. A lista de fixação que o senhor deu, que é fora do livro de CEDERJ, foi um pouquinho melhor para mim, mas os exercícios do CEDERJ, para mim, estão muito confusos ainda. Eu não sei, eu acho que é mais a metodologia do livro, entendeu? Porque eles trazem toda a abstração do conceito antes e depois te jogam um exercício, eu não estou conseguindo ainda conectar
a abstração com os exercícios. Eu me identifico muito com ela. Eu me identificava também desde a época de escola, né? Eu sempre acho que os exercícios do livro é muito, tipo, diferente do que o professor dá, assim. É bem abstrato. Eu também concordo com ela. Esse livro do CEDERJ, eu adotei ele mais para a gente se guiar na ementa da disciplina, né? Como eu falei no último vídeo, esse livro do CEDERJ, ele é um pouco longo ali, os capítulos, né? Ele conta um pouquinho de história, aí às vezes o capítulo fica longo, pode acabar assustando o aluno, né? Então por isso que eu... Na verdade, ele causa a sensação de que você se perde, né? Porque você vai lendo, tá bacana, a história lá, legal, mas aí quando chega no exercício, tu já não lembra mais, tu não sabe nem encontrar a fórmula. Então, é que esse livro ele é adotado por uma disciplina parecida com a nossa, né, equivalente no curso à distância do CEDERJ, né? Então, às vezes, você vê que ele tem 2 volumes, né? Ele costuma ser usado em 2 disciplinas, inclusive, né? Então, sim, ele, como você falou, né, ele dá uma enrolada ali, ele conta bastante história e tal, né? Mas, enfim, eu usei ele mais para a gente seguir a ementa, né? É por isso que eu adicionei aquela listinha de exercício do outro livro de pré-cálculo, né? E estou adicionando agora na parte de funções esse material do professor Silas, né? Que eu anexei lá na sala de aula. Vou até projetar aqui, não sei se vocês deram uma olhada já na sala de aula lá que eu coloquei o material. Sim? É o material 3 e 4? Isso, material 3 e 4, né? Que fala aqui dessa parte de funções que a gente falou, né? Aqui, ó, material 3 e 4. Então, esse material 3 aqui, de funções elementares, vou até abrir ele aqui. Você vê que ele tem um material e tem o material, o gabarito daqueles exercícios, né? Então, também ajuda, sim, nessa parte, né? Então, ele é mais curtinho ali, do meu ponto de vista, né? E vai mais direto ao ponto do que o livro do CEDERJ, né? Sim. O senhor, assim, não sei se o senhor já teve a oportunidade de preparar a prova, mas o senhor acha que a prova ela vai estar mais parecida com o método do CEDERJ ou o método dessas listas de fixação que o senhor está disponibilizando? Não, eu vou me basear mais nas listas extra, né? Naquele material extra que eu dei lá de cônicas, né? E agora, na partir de funções, mais nesse material 3 e 4 aqui, tá? Mas, eventualmente, eu me referencio aos materiais do CEDERJ também, tá? Mas devo me basear mais nesses aqui e naquela outra lista extra que eu passei lá de cônicas, certo? Deve ser mais nesse rumo aí. Ok? Ok. Bom, acho que foi a Tayane que tinha falado do exercício de funções, se eu me enganei, desculpe. Quem tinha pedido um exercício de funções aí? Se manifeste. Acho que foi ela mesmo. Bom. Seria o que? Um exercício aqui dessa parte de determinação se um traçado é um gráfico? Seria isso? Olhando aqui... desculpa, eu não estou projetando aqui, perdão. Professor, desculpa. Antes do senhor começar, eu te perguntei isso lá no mural, vou perguntar de novo. Uhum. Não temos monitor nem nada parecido, né? Infelizmente, não. Entendi. Eu sou o professor e monitor, né? Ok? Não, é porque, assim, eu tenho muitas dúvidas pontuais pequenas, entendeu? E aí, toda hora fica mandando e-mail, eu creio que o senhor não vai Mas isso conseguir. não é problema, não tem problema. Eu vou responder sempre que eu ver lá, eu estou olhando diariamente, né? Eu acredito que eu não tenha demorado tanto assim para responder seu questionamento, né? Não, é porque um que o senhor mandou, eu não consegui abrir, aí eu fiquei respondendo, aí Mas acabou. não tenha problema com isso. Pode me mandar o arquivo de resolução sua, pode me mandar e-mail, quantos e-mails você quiser, sem problema que eu vou atender a todos. Tá? Muito obrigada. Tá?
Então, nós estamos aqui nessa parte de função, né? Não vou clicar no microfone. Eu gostei muito do material que você faz, né? Que você coloca nas notas. Eu acho muito completo. Eu sempre estou imprimindo ele. E aí, eu já assisto sua aula com ele na mão. Eu acho mais prático de eu visualizar, assim, sabe? Eu gosto muito de papel, assim, na mão. Porque eu posso anotar as coisas que você diz e não escreveu. Você acha que seu material é suficiente para estudo, assim, de prova? Ou você aconselha também ler o livro? Olha, suficiente não é, né? Porque eu tento resumir bastante ali naquele material, né? O ideal seria você acompanhar pelo livro, que é mais completo, né? Se eu for escrever tudo naquele material que eu precisaria, né? Seria demais, né? E, assim, claro que a gente tem esse hábito, né? De querer... Sei lá, eu pelo menos eu tenho dificuldade de usar material digital, né? Eu prefiro ter o livro na mão ali e tal, né? Assim, a minha intenção não era que vocês imprimissem, né? Até porque isso gera custo e tal, né? Mas, enfim, fica à vontade de imprimir, né? Mas, de fato, o material é bem resumido, né? É bem resumido. Eu imprimo justamente pelo mesmo motivo que você. Eu gosto de ter na mão. Eu tenho muita dificuldade de mexer, assim, no livro, assim, online. Eu fico com dor de cabeça. No livro físico eu pelo menos prefiro, porque eu acho que é mais fácil você saltar entre as páginas, né? Às vezes você memoriza mais ou menos a posição de um determinado conteúdo no livro, né? Aí você só pega o livro, já joga na página que você quer, né? Eu sou Ali no pegadíssima ao material caderno. digital. Oi? Eu sou pegadíssima a caderno. Pois é, então, sei lá, talvez a próxima geração que está por vir aí, né, vai preferir o material digital, né? Mas eu ainda estou nessa geração aqui, eu tenho essa dificuldade com o material digital. Bom, não sei qual foi exatamente sua pergunta, né, sobre a questão de identificar se um determinado traçado é gráfico. Seria essa parte final aqui dessa aula, né? A minha pergunta, no caso? Acho que foi você que perguntou isso, né? Eu queria fazer uma questão sobre a parte final da sua anotação mesmo, que é... Calma, deixa eu pegar aqui. Que é determinar a imagem e o domínio de uma função de gráfico conhecido. Tipo, algum exercício que aborde tudo isso, que eu acho que vai ficar bem completinho, assim. Vamos ver aqui, ó. E fizesse de afim de quadrática. Vamos ver aqui. Nós temos exercício aqui. Vocês viram que esse material aqui, no final, ele dá exemplos de funções básicas, né? Ele dá aqui alguns exemplos, né? Função linear aqui, a função afim mais simples de todas, né? A função identidade, cujo gráfico é uma reta, né? Para você identificar que o gráfico da função é uma reta, você vai fazer y, que é a função, igual à expressão que aparecer aqui, né? Por exemplo, né? Se a função for f de x igual a 3x menos 5, por exemplo, né? Aí você pergunta, qual que é o gráfico dessa função? Bom, você teria que, para achar o gráfico, você vai ter que fazer um desenho aqui no plano coordenado, né, x, y, e localizar os pontos x e y desse gráfico. Os pontos do gráfico são da forma x, então você vai ter um x aqui, e o correspondente dele na imagem da função, que vai ser o f de x, né? Então, o pontinho do gráfico genérico aqui é x e f de x, né? Então, vai ser um xy, onde a segunda coordenada é a imagem da primeira, né? Então, você está procurando y igual a f de x, né? Para você achar o gráfico da função. Só que o f de x, no caso dessa aqui, por exemplo, é y igual a 3x menos 5. Então, o gráfico da função vai ser a curva que respeita essa equação aqui, né? Bom, mas isso a gente já viu lá atrás. Essa equação, se você passa tudo para o mesmo lado, é 3x menos y menos 5 igual a 0, né? Uma equação de reta, né? Uma reta. Ok? Aí, para você achar o desenho perfeito dessa reta, para achar uma reta, você precisa de 2 pontos, né? Uma reta é determinada por 2 pontos por onde ela passa, né? Então, sei lá, se você vai fazer um desenho bem simplesinho da tua função, né? É o que? É y igual a 3x menos 5.
Em geral, você busca as interseções com os eixos, né? Então, vamos ver onde que ela passa no eixo Y e onde que ela passa no eixo X, né? Com o eixo Y, para achar onde que ela encontra aqui o eixo Y, você tem que fazer x igual a zero, né? Então, você vai fazer x igual a zero na equação da função. Então, fazer x igual a zero, você vai ter y igual a 3 vezes 0 menos 5, y igual a menos 5. Então, vai passar aqui na coordenada, sei lá, 5 unidades para baixo aqui, 3, 4, 5. Vai passar aqui nesse ponto, né? E no eixo x, você vai fazer o quê? Você está procurando a interseção com o eixo x aqui, né? X, y. Interseção com o eixo x, você quer a coordenada y igual a zero. Então, você vai fazer y igual a zero na função. Então, faz aqui y igual a zero, você vai ter 0 igual a 3x menos 5. Então, 3x é 5. Então, o x vai ser 5 sobre 3. 5 sobre 3 é aproximadamente aí o quê? 1,67, né? Então, sei lá, se aqui for 1, 2, 3, 4, 5, ele está passando aqui entre os valores 1 e 2, está passando por aqui, digamos, né? Fazendo um desenho bem aproximado. Então, tem que ser uma reta que passe por esse ponto e por esse, vai ter uma aparência assim, né? Esse vai ser o teu gráfico, né? Tá claro isso? Alguém tem dificuldade com isso? Não, tá claro. Tranquilo? Aí é aquela coisa, né? Você já tem certas pistas quando a tua função é afim, né? Função afim, né? Função afim a gente resumiu, né? É y igual a ax mais b. Aqui era, lembra que é a equação de uma reta não vertical, né? Uma reta não vertical, esse coeficiente aqui, ele te diz muita coisa sobre a reta, né? Ele te diz a inclinação da reta. Se esse coeficiente é positivo, significa que está sendo formado um ângulo cuja tangente é aquele valor, portanto é positivo. Então o ângulo é agudo, né? Se esse coeficiente é negativo, então a tangente do ângulo é negativa. Então é um ângulo obtuso. Então quando o A é positivo, né? Se o A é positivo, a tua reta é assim, né? Se o A é negativo, a tua reta é assim, né? Então, você tem esse tipo de informação geométrica, né? Que te dá algumas pistas sobre como desenhar o gráfico. Ok? No caso aqui é o exemplo mais simples de todos, né? Esse primeiro aqui, né? F de x igual a x seria essa retinha aqui, né? Ok? Aí quando o grau é 2, a equação que você teria que olhar aqui para achar o gráfico é y igual a x ao quadrado. Aí já remete à nossa parábola lá que a gente viu lá atrás, né? Então, esses são dois exemplos bem básicos de funções. E aí você teria que dar uma refletida sobre esses outros aqui que ele está contando aqui, né? Ok? Deixa eu ver se eu avanço aqui para a gente achar algum exercício. Como é que está a seção de exercícios aqui? Temos aqui. Aqui não. Vamos ver aqui. Aqui, ó, por exemplo. Acho que esse aqui está mais relacionado com a sua pergunta, né, Tayane? Então, considere, ele te dá algumas curvas, alguns traçados, certo? E ele está perguntando o quê? Está perguntando quais dessas curvas são gráficos de funções da variável x. Então, lembra que para ser uma função, né? Vou pegar aqui. Para ser uma função, né? O que tem que acontecer? Para cada elemento do teu domínio, né, do teu conjunto de partida, você tem que ter um único elemento no conjunto de chegada, né? Certo? Aí foi aquela análise da reta vertical que a gente fez lá na nossa nota de aula, né? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Aqui, ó, como identificar se uma curva plana representa ou não um gráfico, né? Então, quer dizer, isso aqui está intimamente relacionado com a definição fundamental da função, né? Então, para ser uma função, para cada elemento do conjunto de partida, tem que ter um único elemento no conjunto de chegada. Então, quando você traça uma reta vertical passando pelo elemento do conjunto de partida, essa reta só pode intersectar a curva num ponto, senão você estaria associando ao elemento de partida 2 ou mais, né? Que é o caso dessa figurinha aqui, né? Aqui, ó, esse elemento x aqui, ó, se eu levanto uma reta vertical, tenho dois elementos correspondentes no conjunto de chegada. Isso não é uma função.
Ok? Então, naquelas curvinhas lá, é isso que você tem que ver, né? Por exemplo, ele está te dizendo, o domínio da tal função, se é que isso aqui representa uma função, seria todos os números reais, desde menos infinito até mais infinito. Ok? Essa notação aqui não está legal, não, né? Essa notação aqui tem que ser aberta aqui, né? Infinito, e menos infinito e mais infinito não são números, né? Então, por exemplo, ó, a esse elemento x aqui, ó, quando você levanta uma reta vertical, só passa na curva por um ponto, né? Porém, você tem regiões aqui, ó, onde você tem números reais que estão entre menos infinito e mais infinito, que a reta vertical intersecta em mais de um ponto. Ó. Que acreditem que esse traçado aqui é uma reta vertical, tá certo? Estou fazendo aqui na mão, aqui, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Para esse ponto intersecta em 3 lugares, né? Então, isso aqui não é uma função, certo? Tá claro isso? Claro. Olha só, se eu tiver, ele está te dizendo o seguinte, ele está perguntando se essa curva estranha aqui é uma função com esse domínio aqui, certo? Se ao invés de dar esse domínio aqui, eu dissesse que o domínio, esquece que o domínio é esse, aí eu vou falar, o domínio, eu quero que isso aqui represente uma função com domínio que vai de menos infinito até menos 3. Aí é uma função ou não é? O que vocês acham? Bica, vira bica ao contrário. Isso aí. Oi? Tipo, não tem esse de bica. Mas, tipo, tá lá ainda novo. Mas, tipo, tem escola que... Opa, acho que abriu o microfone. Olha só. Então, entenderam a minha pergunta? Ó, é a mesma questão. É a mesma questão. Eu estou perguntando se esse traçado aqui representa um gráfico com domínio desde menos infinito até menos 3, quer dizer, para números x que são menores que menos 3, né? Vamos ver isso aqui, né? X menor. Escrever com mouse é horrível, gente. Eu não tenho aqui uma mesa digitalizadora, eu estou escrevendo com mouse mesmo. Tá? Então, eu estou perguntando se esse traçado esquisito aqui, ele representa uma função para os valores de domínio menores que menos 3. O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que não? Quem falou? Desculpa, não consegui. Também acho que sim. Por que vocês acham que sim? Porque quando vai até o menos 3, só tem um valor correspondente a um valor. Não tem... Isso, exatamente. Né? Quer dizer, onde que está o menos 3 aqui no eixo X? Ele está para cá, né? Está mais ou menos por aqui, digamos, né? Menos 3 estaria aqui, certo? Então, o teu domínio, se o domínio aqui do exercício fossem só os valores menores que menos 3, o teu domínio seria esses números aqui, até aqui, certo? Qualquer reta vertical que você levantar aqui vai intersectar essa curva, ele desenha só até ali, mas você tem que pensar que ela continua, vai embora, né? Certo? Vou tirar minha carinha aqui que está atrapalhando aqui, só um pouquinho. Pronto. Né? Então, essa curva continua para cá e a mesma coisa para cá, né? Para cá ela também continua, certo? Então, quer dizer, se eu perguntasse, essa curva esquisita aqui determina um gráfico que representa uma função da variável x com domínio menor que menos 3, é exatamente isso que vocês responderam. Sim, né? Porque se eu pegar x abaixo de menos 3, qualquer reta vertical que eu ligar aqui para cima só vai intersectar essa curva esquisita num ponto. Então, isso aqui vai ser um gráfico. O problema está nessa faixa de valores de x aqui, ó, certo? Até aqui, né? A gente precisaria saber qual que é esse limite aqui, ó. Ok? Digamos aqui que esse limite aqui fosse 2, certo? Então, o que eu podia falar? Que essa curva estranha, entre 0 e 2, não representa um gráfico, certo? Exatamente, né? O problema está ali entre 0 e 2. Né? É que ele não fala exatamente que valor é esse de x aqui, a partir do qual, né, entre 0 e ele, está intersectando a curva em mais pontos, né? Tá claro? Então, quer dizer, com o domínio que ele deu aqui, ó, de menos infinito até mais infinito, tá gravando, né? Depois, se vocês quiserem rever aqui, eu apaguei aqui só para limpar a tela, né? Depois vocês revêem o que eu escrevi aí, né? Então, o problema estaria nessa faixinha de valores aqui, né? Certo? Então, com esse domínio como um todo, não é função, porque nesse domínio está incluída essa faixa estranha aqui de valores, né? Essa aqui, ó. Essa função com domínio
qualquer número real excluindo zero. Isso aqui é uma função? Sim. Sim, né? Aqui de novo, né? Ele faz só um traçado, mas isso aqui você tem que pensar que continua lá embora, né? Se você olhar esse gráfico aqui, ele está remetendo a esse exemplo aqui, né? O exemplo da função 1 sobre x, né? Vou ver aqui o nosso modelinho. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó, 1 sobre x, né? 1 sobre x foi o que eu expliquei lá no vídeo, né? Se você pega o denominador muito próximo de zero, você está dividindo por um número muito pequeno. Então, essa coisa está ficando muito grande, né? Quando você divide uma coisa por uma quantidade menor, você vai obter números maiores, né? Então, por isso que essa curva vai embora aqui, ó. A gente fala, vai para infinito, né? Quando o x se aproxima de zero, né? E quando eu aumento o número do divisor aqui, eu estou dividindo por mais pessoas, vamos pensar assim, então cada pessoa está ficando com cada vez menos, né? A tendência é cada um ficar com quase nada se você aumenta o número de pessoas para quem você está dividindo, né? Então, o gráfico vai se aproximando aqui do zero, né? Certo? E aqui tem o comportamento contrário, porque aí você está dividindo por um número negativo, mas o comportamento é parecido ali, né? Agora, pensa que fosse ao quadrado aqui, né? Se aqui fosse ao quadrado, o comportamento seria parecido com isso aqui, né? Quando o x vai para zero, o quadrado vai para zero também, então isso aqui vai para infinito. Se o x cresce muito, o quadrado cresce mais ainda. Então, quando você divide por esse número maior ainda, ele vai para zero também, né? Certo? Só que aqui, no caso negativo, não ia aparecer negativo, porque você está elevando ao quadrado, né? Então, a função ficaria uma coisa assim, ó. Ficaria assim. Aí seria aquele gráfico que está lá no exercício, né? Ok? Vou pegar aqui. Aqui, né? Que a gente estava. Então, isso aqui está representando uma função desse tipo. 1 sobre x ao quadrado, ou sobre, sobre x elevado a 4, por exemplo. Né? Mas é uma função, né? E ele tirou o zero, porque no zero não tem definição nenhuma, né? Está indo para o infinito, né? No zero não faz sentido. Essa função não está nem definida no zero, dividindo por zero, né? Ok? Essa aqui também, pela mesma razão da anterior, não é um gráfico, né? Porque aqui, por exemplo, qualquer valor que você pegar menor que 3, você vai ter 2 correspondentes, né? Certo? Note o seguinte, né? Essa função, se você pensar, é uma parábola deitada, né? Se você lembrar lá da nossa aula de parábola, a equação dessa curva aí, ela seria algo do tipo x menos alguém, né? Digamos, aqui está falando aqui, né? X menos o vértice aqui, ó, é 3 e 1, né? Então é x menos 3, né? Igual. Aí ela está curvando no sentido contrário do eixo x. Então tem um menos aqui, né? Menos y. Não era assim que a gente viu? Y menos 1, né? A coordenada do vértice do y é 1 ao quadrado, né? Sobre 4p, né? Aí teria que descobrir o foco aqui, né? Ok? Teria que descobrir o foco, etc. Mas pelo que a gente estudou lá de parábola, essa curva teria uma equação com esse tipo aqui. O que você nota aqui, né? A gente já viu que, pelo traçado, ela não é uma função da variável x, né? Porque para cada x, eu tenho mais de um y correspondente. Porém, você pode pensar que isso aqui é uma função, só que agora da variável y, né? Concorda? E para cada y, se eu fizer retas horizontais, só vai intersectar a figura num ponto só. Então, num traçado como esse, é o x que está escrito como em função do y, é o contrário. E a expressão que a gente conhece já te mostrava isso aqui, ó. Não. Você consegue isolar o x e escrever ele em função do y. Então, o teu x é uma função do y aqui, certo? Pode acontecer esse tipo de coisa. No exercício aqui, ele está te perguntando se a curva é um gráfico de função de x. Note que ele especificou aqui, ó, de x. Visto como função de x, isso não é um gráfico, porque para cada x que você fixa, você pode ter mais de um y correspondente. Porém, o contrário não acontece, né? Então, isso aqui é um gráfico da variável y, certo? Esse aqui, não, esse primeiro, ele não seria nem um gráfico de x e nem um gráfico em função de y também, né? Porque se eu fixo um y aqui nessa altura,
eu tenho 2 pontos correspondentes. Então, também não é gráfico nem da variável y. Correto? Bom, vamos lá. Deixa aí escrito isso aí, né? Bom, aí ele só está perguntando se é função, né? Então, essa aqui é função, né? Certo? Da variável x. Não é da variável y, né? Eu não conseguiria isolar. Se eu encontrasse a expressão, seja lá qual for dessa função, y igual a f de x, eu não conseguiria isolar o x aqui, certo? Por quê? Porque para um y aqui, ó, eu tenho 2 pontos correspondentes, né? Eu não consigo escrever isso aqui como função de y. O que eu quero dizer com isso, né? Deixa eu voltar aqui na minha... Vamos aqui, ó, olha só. Vamos pegar um caso bem simplesinho de função, que é a reta, a gente acabou de fazer, né? Vamos pegar até aquele exemplo que a gente fez antes lá, era y igual a 3x menos 5, certo? O gráfico disso é uma reta, que a gente viu que passava aqui, vamos colar aqui, era nos menos 5 e nos 5 terços, né? Era uma reta que fazia isso aqui. Não era isso? Bom, a gente já sabe que é o gráfico de função, né? Porque está aqui a cara da função. A função é 3x menos 5. Tá dada a função, né? Se eu não te desse a função, você saberia que isso aqui representa um gráfico, né? Por quê? Porque para qualquer x que eu pegar, eu tenho um único ponto da curva por onde passa a reta vertical, né? Qualquer x que eu escolher. E se eu também, ao invés de fazer reta vertical, fazer reta horizontal, para qualquer nível y que eu pegar, só vai intersectar a curva num ponto. Ou seja, essa curva aqui, ela também representa uma função da variável y, certo? E como que eu poderia obter isso da expressão da função? Isolando o x aqui, né? Se eu conseguir isolar o x, significa que esse traço aqui também é uma função da variável y. E eu consigo isolar o x aqui, né? Só fazer 3x, passa tudo para um outro lado, né? Y mais 5. Então o teu x vai ser, ó, eu consigo isolar o x, né? É y mais 5 sobre 3. Certo? Então, esse traçado aqui também é um gráfico da variável y. Eu consegui escrever o x isolado em função do y. E vice-versa, né? Agora, isso aqui, essa alternância, né, essa inversão, né, que é o que a gente chama, a gente não consegue fazer nesses tipos de gráfico aqui, ó, né? Esse aqui eu não conseguiria fazer. Claro, né? Isso aqui, nitidamente, é um gráfico de uma função de x para aquela história, né? Para qualquer x que eu pego, eu levanto uma reta e só passa por um ponto. Agora, de maneira alguma, eu conseguiria escrever isso aqui como função de y, porque existem valores de y aqui para os quais a reta horizontal passa por 2 pontos da curva, né? Aí aqui é a pergunta que eu acrescentei antes lá, né? É a mesma curva do item A, só que agora ele está perguntando para o domínio de menos infinito a zero. Aí é a mesma resposta que a gente tinha dado, né? Como o teu domínio estaria só até aqui, ó, né? Qualquer x que eu pegar aqui intersecta num único ponto. Então, com esse domínio, essa curva estranha aqui é um gráfico. Certo? Acho que está claro isso, né, pessoal? Alguém está com dúvida nessa parte de interpretação? Essa letra G aqui, ó, é um gráfico ou não é? Com esse domínio aqui, ó. Não, eu acho que não. É sempre a regrinha da reta vertical, né? O teu domínio que ele está falando, ele está te perguntando se esse traçado aqui, ó, parece um cone, né? É só essa curva do entorno aqui. Se isso aqui representa um gráfico com esse domínio, de menos 3 a 3. Então, o teu domínio de valores seria aqui, ó, desde menos 3 até 3. Bom, para esse traçado ser um gráfico, qualquer x que você pegar nesse intervalo de menos 3 a 3, a reta vertical só pode passar por essa curva uma vez. Só que passa 2 vezes, né, na maioria dos pontos, né? Só passa por um ponto só nos extremos aqui, ó, aqui e aqui, né? Então, isso aí não é um gráfico. Ok? É simples assim, né, da interpretação se o traçado é ou não um gráfico, né?
Isso é o que está no material aqui. Vamos localizar aqui. Opa, acho que isso aqui eu peguei o material 4, né? É o que está aqui, né? Ó. Aqui é para ver se é a imagem, né? Professor, Pois não? esse exemplo aí de -3 e mais 3, que parecia um cone. Se fosse em função de y, também não seria, não é? Também não. Bem observado. Não seria, né? Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Professor, você podia fazer algum exercício do livro Aqui, ó. para poder algum que mostrasse Do livro? tudo isso que estamos falando? Tipo, questão mesmo, Já. que nem a gente fez nas outras aulas. Sim, já chegamos lá. Vamos ver se o Ah, próximo, de tranquilo. repente, não ajuda a gente. Né? Só o comentário de quem falou por último, eu não peguei o nome de quem foi, mas também não é um gráfico... Ah, ok. Não é um gráfico da variável y também pela mesma razão, né? Qualquer y que eu pegar e traçar a reta horizontal, né, vai passar pela curva em 2 lugares, né? Então não é um gráfico. Entendi. Não é um gráfico de função da variável y. Aqui, ó, essa questão conceitual aqui, ó. Pega essas 3 funções, né? Essa questão é bem conceitual mesmo, pode parecer boba, né? É que o matemático ele gosta das coisas bem explicadinhas, nos mínimos detalhes, né? Vamos dizer assim, né? Essa daí é qual questão de qual página para eu anotar aqui, professor? Essa aqui está no material 3, aqui, ó, página 21. Exercício 4 aqui, ó. Então veja, ó, a expressão que define a função é a mesma para as 3, ó. Aqui, aqui e aqui. É a mesma expressão. Porém, as funções são diferentes porque, lembra da definição, né? A função é um pacote, né? Ela é uma coisa que relaciona 2 conjuntos, então a função já vem com seus conjuntos domínio e contradomínio, né? Ok? E aí ela pega esses conjuntos e relaciona os seus elementos por meio de uma relação que a cada elemento do primeiro conjunto associa um único do outro, né? Então essas funções, elas têm a mesma regra de associação, porém elas têm domínios diferentes, né? Essa aqui você está considerando ela definida em todos os reais. Essa aqui você está restringindo, você está considerando não todos os reais, só os reais entre -1 e 5. E essa aqui entre -3 e 6. Né? Então, elas, como funções, elas não são as mesmas, né? Elas são funções diferentes, porque elas têm domínios diferentes. Ok? Né? Consequentemente, os seus gráficos vão ser diferentes também, né? Porque quanto maior for o conjunto, assim, em questão de tamanho, de quantidade de elementos, maior vai ser a extensão do seu gráfico, né? Por exemplo, nessa função aqui, ó, você está definindo ela em todos os reais. O gráfico disso aqui é uma parábola, né? Porque a equação disso seria o quê? Isso aqui igualado a y, né? E essa equação a gente já viu que é a equação de uma parábola, né? Correto? Para você se convencer disso, você completaria quadrado aqui e igualaria isso, escreveria isso na forma reduzida, né? Foi o que a gente fez lá nas aulas anteriores. A gente já viu, então, que uma equação que tem y igual a uma expressão quadrática na variável x, isso é uma parábola, né? Certo? Então, enfim, isso aqui vai ser a parábola inteira, né? Porque você está considerando o domínio todos os reais. Aqui você vai ter só um trecho da parábola, né? O trecho que vai considerar as variáveis x, a variável x indo só de -1 até 5, né? Vamos fazer junto aqui? Vou pegar aqui, ó. É y igual a x² menos 4x menos 5. Vou pegar aqui. Vou fazer de volta aqui, né? Y igual a x² menos 4x menos 5. Né? Se for ver, isso aqui é x² menos 4x mais 4 menos 4 menos 5. Né? Fiz isso para isso aqui virar um quadrado. Né? Quer dizer, y igual a x menos 2 ao quadrado menos 9. Né? Ou se você escrever lá no formato reduzido, é y mais 9 igual a x menos 2 ao quadrado. Então, quer dizer, o vértice dessa parábola está no ponto 2 e menos 9.
né? Então, ela vai ter um traçado assim, né? Voltada para cima, né? Porque aqui eu tenho um sinal positivo, né? Tem um sinal positivo aqui. Então, o vértice está nas coordenadas 2 e menos 9. Menos 9 vai estar bem aqui embaixo. Ó. Fazer um negócio bem sem escala, só para a gente ter uma ideia, né? Então, vai passar por esse vértice aqui e vai abrir para cima, né? O gráfico vai ser isso aqui, né? Não é isso? Como é que eu acho esse ponto de interseção aqui, ó? Quem me ajuda aí? Como é que eu acho esse ponto aqui, ó? Vou chamar de P. Esse ponto de interseção com o eixo Y. X igual a zero? Exatamente, né? O ponto na interseção no eixo Y, todos os pontos têm coordenada x igual a zero. Então, para achar a interseção de uma curva com o eixo Y, você faz x igual a zero na equação da curva. A equação da curva é essa aqui, ó. Então, você faz x igual a zero, eu vou ter y igual a menos 5. Então, esse pontinho aqui, o ponto P, é o ponto 0 e menos 5. Então, tá aqui, vai bater aqui na coordenada menos 5, né? E esses dois aqui, ó? Como é que eu acho? Agora é o y igual a zero. Agora o y igual a zero, né? Então, você vai fazer y igual a zero lá, você vai ter que resolver essa equaçãozinha aqui, né? Certo? Equação de segundo grau, né? Pode resolver usando Bhaskara ou completa o quadrado, né? Quando você completou o quadrado, a gente já tinha chegado nisso aqui, ó. Eu posso fazer y igual a zero aqui, ó. Fica mais fácil, né? Então, se eu fizer aqui, ó, y igual a zero, eu vou ter x menos 2 ao quadrado igual a 9. Aí tiro o quadrado dos dois lados, né? Eu vou ter x menos 2 igual a mais 3 ou menos 3. Então, eu vou ter x igual a 2 mais ou menos 3. Então, quando for mais, eu vou ter x igual a 5. Então, eu vou ter aqui x igual a 5. E quando for menos, eu vou ter 2 menos 3 menos 1. Vou botar aqui no menos 1. Certo? Então, achei esses pontos de interseção. Não é isso? Quando você desenha um gráfico, é sempre importante você conhecer esses pontos onde intersectam os eixos, né? Então, em geral, você faz essa análise, né? Faz x igual a zero na equação, acha o ponto de interseção com o eixo y. Faz y igual a zero, você acha a interseção com o eixo x, né? Então, esse aqui, ó, se você pensar que essa curva se continua, vai embora, né? Quando o x aumenta, e também vai embora aqui quando o x diminui, esse aqui seria o gráfico dessa função aqui, né? Com o x indo de menos infinito até mais infinito, né? Que foi o primeiro item lá daquela... Primeiro item lá, né? Ó. Aqui, né? Aqui eu estou com domínio nos reais. Então, o gráfico seria aquela parábola inteira que a gente desenhou lá, né? Opa. A parábola inteira. No outro item, na letra B, ele já quer que o domínio esteja entre menos 1 e 5. Bom, mas a gente acabou de achar as raízes e menos 1 e 5 são exatamente as raízes, certo? Menos 1 e 5. Ó. Então, o teu domínio agora na letra B ali seria só os valores de x aqui. Ó. Para os valores de x que estão aqui, o y correspondente vai estar aqui associado a essa parte de baixo da parábola, né? Vamos fazer um desenho à parte aqui, ó. No caso lá seria g, vai de menos 1 até 5, né? Nos reais, g é a mesma expressão, né? X ao quadrado menos 4x menos 5. Então, se você fosse traçar o gráfico só com essa restrição de domínio aqui, seria uma coisa assim, né? O menos 1 está aqui, o 5 está lá para baixo, para o outro lado. Aí é só a parte de baixo da parábola, né? Só aquela coisa assim. Está passando aqui no vértice, aqui vem até o menos 9. A interseção aqui é no menos 5. O gráfico é só esse trecho aqui, certo? Professor, só uma coisa que eu me perdi. Ali em cima, P, abre parênteses, 0 e menos 5, é porque aqui. x é constante, né? Porque x é 0, né?
Isso aí. Isso, é o ponto de interseção. Deixa eu colocar aqui de volta. Eu chamei de P, né? Você pode dar o nome que você quiser, né? Que talvez possa ter confundido com o P lá da parábola, né? Que a gente usava Isso aí. não confunda, não. Tá? Chama de outro nome aqui para não te confundir, então. Vamos chamar de Q, né? Ah, pode Tá? ser. É o ponto que é a interseção da parábola com o eixo Y. Se é um ponto do eixo Y, ele tem a primeira coordenada nula, né? Então você fez x igual a 0 na equação, ficou y igual a menos 5, né? Então são Tá, as tranquilo. coordenadas. E esse G que a gente acabou de fazer? Então, aí é o que eu estou falando. A gente tá se referenciando aqui, ó, a esse exercício 4, ó, né? Sim. Então, no exercício 4, ele está perguntando se essas funções são as mesmas. Então, a gente já viu que, conceitualmente, elas não são as mesmas, porque os domínios são diferentes, apesar da regra de formação delas serem as mesmas, né? Mas o domínio dessa é todos os números. Você está considerando essa expressão para todos os números reais. Aqui eu restringi, não a todos os números, só os números entre menos 1 e 5. E essa outra, só os números entre menos 3 e 6. O Né? domínio é sempre antes da seta, né? O E a domínio, imagem depois da isso, seta. aqui é o domínio, exatamente. O domínio é o conjunto de partida. E aqui, não confunda, né? Aqui é o contradomínio, né? É o conjunto de valores a serem atingidos. A imagem são todos os valores que são atingidos, né? Ok? Já vamos determinar a imagem dessa função, tá? Aqui está falando que os valores onde chegam são valores reais também. Pode ser que nem todos os reais estejam sendo preenchidos aqui, que é o caso dessa função, certo? Certo? Por que é o caso dessa função? A gente acabou de ver que o traçado dela é uma parábola, né? Ok? O traçado dela está aqui. Então, por exemplo, o vértice dela veio onde? Ó? O vértice está no menos 9, certo? Certo. Né? O y menos 9. Se eu pegar um valor y menos 10, por exemplo, ele não é atingido por nenhum x pela função, certo? Como é que você vê isso? Você traça uma reta horizontal no valor menos 10, ó, ele não intersecta o gráfico. Então, o y igual a menos 10, ele não está na imagem da função, certo? Certo. Né? Vou aproveitar que você está mostrando essa imagem. Nas suas provas, você costuma cobrar, tipo, no caso, já que a prova vai ser online, você vai querer que a gente bote no GeoGebra ou represente? Não, eu devo passar uns exercícios e para vocês postarem a resolução, né? Deve ser uma coisa assim. Tá. Eventualmente eu mescle com um questionário já de alternativa de múltipla escolha, né? Mas certamente vai ter questão para vocês enviarem resolução. Tá. Tá bom? Só para saber, né? Para estar preparada, mais ou menos como você gosta de eu tô devendo para vocês uma atividade que eu devo mandar ainda essa semana, tá? Selecionar uns exercícios. Até agora, ou vai ser uma atividade com uma parte da matéria, e depois outra atividade com outra parte da matéria? Isso, eu vou mandar umas duas atividades com partes separadas da matéria. Tá, tranquilo. Eu perguntei isso porque eu tenho colegas minhas que estão atrasadas com as suas aulas gravadas, aí eu perguntei já com o intuito de ajudar aí. Não, tranquilo. Tá bom. Tá ok aqui, gente? Então, então a gente estava falando aqui do gráfico da função g, né, do exemplo ali, quando você restringiu o domínio para o menos 1, 5 aqui, ó, né? Aqui, ó, menos 1, 5. Então, quando o domínio é todos os reais, o gráfico é a parábola inteira. Quando eu restringir o domínio para menos 1, 5, aí o gráfico já vai ficar como, né? Vai ficar só essa parte de baixo, né? Não é isso? E na última seria o quê? Seria ali o domínio de menos 3 até 6. Então pensa, pega o gráfico cheio, né, que é o gráfico da primeira. O gráfico da primeira é o gráfico para todo o domínio completo, né? Agora você vai pegar de menos 3 até 6. Então de menos 3 está por aqui, o 6 está para lá do 5, o 6 está por aqui, digamos. Então para eu achar o gráfico com esse domínio que vai de menos 3 até 6, você teria que ver aqui qual a imagem do menos 3. A imagem do menos 3 vem parar numa certa altura aqui. Calcula essa imagem, né? A imagem do 6 vem parar numa outra certa altura aqui. Calcula essa imagem. Vamos fazer isso.
Calcula a imagem aqui, ó. Vou fazer aqui no cantinho. Ó, então, eu estou na minha função h, né, que vai de menos 3 até 6. Nos reais é a mesma função. H de x é a mesma relação, né? x² menos 4x menos 5. Então, eu vou precisar achar aqui que é a função do menos 3 e o que é a função do 6. Como é que eu calculo isso? Função do menos 3, substituo o menos 3 aqui no lugar de x, né? Então, eu vou ter menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3, menos 5. O que dá essa conta aí, ó? Que dá 9, vai dar mais 12, então 9 com 12, 21. 21 menos 5, 16. Então, a função do menos 3 vai bater aqui na altura, olha. Eu estou poluindo o meu desenho aqui, mas a função do menos 3, nós calculamos ali, ó, deu 16. Então, vai parar aqui na altura 16, não é isso? E a função do 6? Mesma coisa, né? Substitui lá na expressão da função x igual a 6. Então, vou ter 6 ao quadrado, menos 4 vezes 6, menos 5. O que dá essa conta? Que vai dar 36, menos 24, né? Dá 12. 12 menos 5, 7. Então, x igual a 6, a função leva lá na altura 7. Está bem fora de escala o desenho. Depois a gente pode fazer um desenho mais bonito lá no GeoGebra, né? Então, se você traçar o gráfico dessa função agora com domínio entre menos 3 e 6, você só está interessado nos valores de x que vão daqui até aqui, ó. Então, pelo que a gente está vendo na parábola, eu vou pegar isso aqui, né? Vou pegar daqui, vou tentar pintar de vermelho em cima aqui, ó. Só esse trecho da parábola até aqui, ó, né? Certo? Claro? Vou fazer um desenho bem... Só para a gente ter uma ideia aqui, né? Como é que ficaria aqui, ó. Ó, o menos 3 está por aqui, o 6 está por aqui. Como é que foi a aparência que a gente achou? Uma coisa assim, né? O menos 3 foi parar lá no nível 16, o 6 veio parar no nível 7, veio parar mais embaixo aqui. E aí é aquela parábola que a gente obteve antes, né? Ela passava aqui no menos 1, passava aqui no menos 5, faz uma coisa assim, um traçado assim, certo? Então, os gráficos também mudam, né? Quando o domínio é o domínio todo, o gráfico é a parábola inteira, né? Quando o domínio se restringe só ao intervalo menos 1 até 5, o gráfico é só esse trecho aqui. Quando o domínio se restringiu a menos 3 até 6, aí aumentou um pouquinho, né? Veio daqui até aqui. Certo? Tá claro até aí? Professor, se fosse para responder, né, passar a resposta, a gente não precisa fazer que nem a gente fazia nos exercícios, tipo, botar embaixo de toda a resolução, tipo, vértice, reta, pontos extremos. No caso aqui, a gente pode deixar, tipo, essa conta da imagem, a conta do domínio, e aí só deixar mais forte a resposta. Não precisa botar embaixo, tipo assim, imagem, tracinho, resposta tal, 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 tal. Domínio, tracinho, resposta tal, 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 tal. Você teria que escrever aqui, né? Que ele pede ali, né? Não li o enunciado completo. Faça um esboço do gráfico e determine suas respectivas imagens, né? Bom, o domínio já está falado, ele já disse, o domínio está aqui, ó, né? Aliás, eu estou apontando aqui, não estou projetando, perdão. Né? Para essas funções, o domínio já está dado. O domínio dessa é os reais, o domínio dessa é menos 1 até 5, o domínio dessa é menos 3 até 6. O exercício aqui seria fazer o desenho dos gráficos, né? E é isso que a gente fez. Né? O desenho da primeira é a parábola inteira. Né? Opa, agora eu estou apontando para a minha folha e não estou projetando. Né? O desenho da primeira é a parábola toda, você faria esse desenho. Para fazer esse desenho bonitinho aqui, certinho, né, com todas as informações, não precisa ser um desenho perfeito, lembrando, né? Só uma aproximação. Mas nessa aproximação, você tem que informar, por exemplo, onde está intersectando aqui, onde está intersectando aqui. Como é uma parábola, é importante você saber onde que é esse ponto de vértice aqui, ó, que é o ponto mais abaixo da parábola. Né? Então, você tem que determinar esse tipo de informação. Então, se você fizer um desenho assim e incluir esses pontos aqui com as respectivas coordenadas, isso já é uma resolução, certo? Tá? Mas, claro, para você chegar aqui e indicar esses pontos, você teria que ter feito essas contas aqui, né? Ó. Fez x igual a 0, você vai encontrar, faz a conta y igual a menos 5. Por isso que esse ponto tem coordenada menos 5. Né? Por que esses dois pontos aqui têm coordenada menos 1 e 5? Bom, eu obtive resolvendo a equação de segundo grau aqui, né? Aí achei, pontuei, né? Tá claro?
Uhum. Seria isso que eu queria numa resolução do exercício desse tipo, né? O desenho não precisa ser perfeito, não, né? Só precisa ter a cara de uma parábola, indicando os pontos aqui relevantes, né? Como o domínio é todos os reais, você consideraria aqui faz uma extensãozinha aqui para mostrar que ela continuaria, né, para cima, né? Na letra B, o teu gráfico é só desse trecho, né? Então é esse pedaço aqui. Por exemplo, aqui agora, vamos incluir a questão da imagem. Qual a imagem dessa função aqui, ó? Como é que eu vejo a imagem dessa função? Dessa aqui, ó, né? Você precisa localizar quais foram todos os valores de y que foram atingidos por essa função. Mas o gráfico já está te contando, ó, o gráfico é essa parte vermelha. Então, por exemplo, um y que está aqui, ó, ele não foi atingido, né? E se eu traçar a reta horizontal, ela não intersecta o gráfico. Tem que ver quais são todos os níveis de reta horizontal que intersectam o gráfico. Então, você está vendo aqui, ó, que o y igual a zero é a última, né? É a última que intersecta o gráfico. E a mais abaixo seria aqui, ó, nesse nível. Então, tá vendo? Por isso que é importante você determinar qual é o vértice. Ó. O último nível y que atinge o gráfico é y igual a menos 9, ó. Certo? Então, o intervalo Eu aqui... acho eu acho um pouquinho complicado, mas quando você explica assim, fica um pouquinho mais claro. Uhum. Aí você tem que fazer 1, 2, 3 mil exercícios. Tá certo? Faz um pouco de exercício, você vai pegando a prática, né? Mas, enfim, você está vendo que é importante para você determinar a imagem da função, principalmente a gente que está no curso inicial, as funções que a gente vai ver são funções elementares, né? Como é o nome desse arquivo da 3 aí, né? Você vai ver função afim, função quadrática, a função polinomial, né? Então, são funções que você vai ter que pegar um certo traquejo para traçar esses gráficos básicos, né? Aqui a gente está com um exemplo de uma parábola. Isso aqui é uma parábola, então você sabe o desenho aproximado dela. Fazendo o desenho dela, você vai conseguir identificar, por exemplo, a imagem dela, né? Certo? Então, como você sabe que o gráfico dela tem essa aparência, ó, o ponto mínimo dela foi atingido aqui, ó. Esse ponto corresponde ao quê? Ao vértice da parábola. Determinei o vértice, pronto, ó, o nível do vértice, a coordenada do vértice y é menos 9. É o nível mínimo que a função atinge. Então, a imagem da função começa no menos 9, ó. Certo? E termina onde? Termina no zero, nesse caso aqui, certo? Tá claro? Tá, sim. Na outra, na anterior, quando o domínio é tudo, qual é a imagem da função? Aqui continua, valores menores que menos 9 não são atingidos. Então, a imagem já começa no menos 9. Só que aqui, essa parábola vai embora, né? Porque eu estou considerando qualquer número real no domínio. Então, qualquer número real está sendo atingido aqui, certo? Então, a imagem, eu estou bagunçando aqui, tá dando para acompanhar, gente? Tá sim. A imagem da função da letra A, né, que é com domínio sendo qualquer número real, né? Com qualquer número real no domínio, o gráfico é a parábola inteira, é a parábola cheia, certo? Então, esse gráfico aqui vai embora, ele vai seguir, vai embora, não para mais. Ou seja, qualquer altura y está sendo atingida. Então, a imagem começa no menos 9, né, que você sabe aqui, e vai embora até o infinito. Ok? Essa seria a imagem dessa função. E a terceira? A terceira você considerou o domínio menos 3 até 6. Aí nós já também traçamos o gráfico desse caso, né? Vamos lá para o nosso desenho, nosso esboço. Aqui, ó. Tinha dado isso aqui, o gráfico, né? Quando eu restringo a menos 3 e 6 o domínio, o gráfico ele cortava a parábola nesse pedaço. Então foi importante você achar aqui, ó, essa altura era a função do menos 3. O que deu a função do menos 3? Deu 16. Então aqui veio parar no 16. A função do 6 veio parar aqui no 7. Tá vendo? Você precisou comparar esses dois níveis para saber qual foi o nível máximo que ela atingiu. O nível máximo que ela atingiu foi 16. Acima disso, não atinge. Certo? Então, o domínio dessa função para... domínio não, a imagem, perdão. Né? A imagem para no 16. E começa onde? Começa aqui, como ela passou no vértice, ela passa aqui no menos 9, não? Menos 9 está aqui. Então, qual é a imagem dessa função? Valores que são atingidos por esse gráfico. Desde menos 9 até 16, concorda? Sim, não, quem sabe, talvez, vou pensar. Sim, professor. Oi?
Ah, ok. Menos 9, por quê, professor? E não, por que não 7? A sua pergunta foi por que menos 9 na imagem? E não 7. Então, como é que você localiza a imagem? Você tem que ver quais são todos os valores de y que tem um x correspondente nesse domínio. Então, como é que eu faria? Pega um y qualquer aqui, ó, traça uma reta horizontal nessa altura y. Intersectou o gráfico. Então, esse y está na imagem, certo? Qualquer y que eu pegar. Se eu pegar no 7, ó, no 7 tem esse. Mas também tinha esse, ó, certo? Se eu pegar um nível abaixo de 7, também intersecta o gráfico. Ele vai intersectando o gráfico sempre. Até que chegou no menos 9. Foi a última vez que ele atingiu o gráfico. Okay? Então começa no menos... Se eu pegar um valor abaixo de menos 9, ele já não intersecta o gráfico. Tá claro? Tá sim, professor. Eu falei aqui sozinha com o microfone tampado, mas tranquilo. Tá. Pergunta, vamos pegar um outro, vamos estender esse exemplo, vamos pegar, vamos restringir o domínio, olha só, acompanha aqui comigo. Tá, vamos pegar a mesma função do exercício 4 e vamos criar um novo exemplo aqui, ó. Vamos considerar uma função L, tá? É a mesma expressão, tá? É x ao quadrado menos 4x menos 5, só que agora eu vou pegar o domínio aqui como sendo menos 4, menos 1 e reais. Qual que é a imagem dessa função agora? O que você teria que fazer? Não é aquele negócio de botar tipo x igual a 0, y igual a 0 e fazer o cálculo? Bom, a análise é a mesma, né? Olha só, a função é a mesma. É x ao quadrado menos 4x menos 5. Eu só restringi o domínio, né? Qual é o gráfico da função com domínio completo? É uma parábola, né? Vou pegar aqui. Aqui, Isso mesmo. né? O gráfico da função com domínio todos os reais é a parábola inteira. Agora, o que eu fiz ali no exemplo? Eu estou restringindo os valores que vão de menos 4 até menos 1, certo? Então, você volta lá na tua parábola, eu não estou mais interessado em todos os valores de x. Eu estou interessado desde menos 4, ó, menos 3 está aqui, então menos 4 está antes, menos 4 está aqui, certo? Então, de menos 4 até menos 1. Eu estou interessado só nesse trecho aqui agora, certo? Como é que vai ficar o meu gráfico? Vai ficar só esse pedaço de parábola aqui, ó, certo? Só esse pedaço que vem até aqui. Eu teria que achar qual é a imagem do menos 4 aqui, ó, certo? Tá claro? Então, eu vou precisar saber onde que a imagem do menos 4 vai parar ali. Eu vou precisar calcular. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. L, só completando aqui. O L eu estou considerando de menos 4 até menos 1 no domínio dos reais. Então, eu vou precisar saber o que é o L avaliado em menos 4. Tem que fazer essa conta aí. Menos 4 ao quadrado, né? Substituindo o x por menos 4. Menos 4 vezes menos 4, menos 5. Que eu tenho aí? Que vai dar 16, mais 16, então 32. 32 menos 5, 27. Né? Então, quando o meu gráfico, eu ia passar aqui, ó, o desenho já vai fugir um pouco aqui, né? Vou fazer, depois a gente faz um desenho bonitinho lá no GeoGebra, tá? Quando eu subir a reta vertical no menos 4, vai parar lá na altura, vai intersectar a parábola na altura 27. Tá? Então, vai bater aqui no 27. Ok? Então, pensa, se você fosse traçar o gráfico dessa função com essa restrição, isso aqui é uma coisa assim, né? Menos 4, menos 1. No menos 1 passava onde? A gente já tinha visto, o menos 1 anula. Menos 1 passa no 0. E no menos 4 bate lá no 27. E aí vem uma parábola que faz assim. O que acontece para cá não interessa, né? Porque aqui o meu domínio é só de menos 4 até menos 1. Já avaliei com domínio de menos 4 até menos 1. Certo? Esse aqui seria o gráfico dessa função aqui com a restrição de domínio até para valores entre menos 4 e menos 1. Certo? Qual a imagem dela agora? Qual a imagem da função L?
Seria menos de 27? Oi? 4 e 27. A imagem. Quero ver o que é a imagem. São todos os valores y que foram atingidos pela função. É o sinal de fechado. 0,27? É, fechado, sinal de fechado. Sinal de fechado. Ah, 0. Aí o 0, que é o menor. isso. E o máximo, que é 27,27. Exatamente. Fechado também, porque pega os dois. Isso, exatamente. Basta você ver, ó, por exemplo, valores menores que 0 não estão sendo atingidos por esse gráfico. Quando eu cheguei no 0, foi atingido aqui, ó, nesse ponto deu 0, no menos 1 deu 0. Qualquer valor que eu pego aqui no meio, ó, intersecta o gráfico, né? Cheguei no 27, foi o último instante que intersectou o gráfico. Passou do 27, já não intersecta mais. Então, o intervalo de valores que são atingidos por essa função aqui, cujo gráfico é isso aqui, é só de 0 até 27. Tá claro? Claro. Então, você vê que, apesar das expressões das funções serem as mesmas, né? Uma vez que você está considerando domínios diferentes, essas funções são todas diferentes, né? Elas têm os seus gráficos diferentes, elas têm as suas imagens diferentes, certo? Lembrando que esse material 3, ele tem um gabarito lá, né? Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Eu não me recordo se no gabarito ele deve colocar só a resposta final, né? Não sei se alguém já chegou a abrir esse arquivo. Silêncio. Deixa eu ver aqui. O que eu vi vinha com solução. Eu posso até olhar de novo. Eu estava imprimindo. Aqui, ó. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Gabarito? Ah, tá. Eu tenho uma tela aqui que eu vejo o que está sendo projetado, mas eu estava com outra tela aberta aqui. Era o exercício 4, né? Aqui, ó. Aqui. Ele comenta aqui, né? Apesar de elas terem a mesma lei de formação, o domínio que as define são distintos, né? Que torna as funções distintas, né? Porque aquele conceito, né? O conceito de função é um pacote que vem com dois conjuntos, que é o conjunto de partida, que é o chamado domínio, o conjunto de chegada, que é o contradomínio, né? E a relação dada entre o conjunto da partida e de chegada, né? Que respeita aquela regrinha de a cada elemento do conjunto de partida ter um único no conjunto de chegada, né? Ok? Toda expressão desse tipo matemática, né, que você opera, pega um x e faz uma conta, né, o resultado, isso aqui representa uma função, né, porque deu o x, faz essa conta, vai dar um y único, né, então isso aqui representa uma função, né. Aí note aqui que ele fez os esboços aproximados, né, que a gente fez ali, né, meio grosseiramente, mas foi mais ou menos isso que a gente chegou aqui, ó. Aquela função que vai do 16 até o 7 aqui, né? Mas passa lá por baixo pelo menos 9, né? Tá certo? Então, ele até que dá um certo detalhamento aí na resolução, sim, né? Ok? Vou pegar aqui. Aqui, ó, vamos tentar fazer algum desses 5 aqui, ó. Olha só, essas funções, que é o que a gente chama funções dadas por múltiplas sentenças, elas são interessantes também da gente aplicar a compreensão desses conceitos, tá? Então, note, ó, pega essa função h aqui, ó. Tá dando para enxergar aí? Eu vou fazer um zoom aqui. É melhor, né? Aqui, ó. Então, o que ele pede? Para você achar domínio, imagem e esboçar o gráfico de cada uma dessas funções, né? Então, tá aí, ó. Então, a função h, o que essa função h faz? Ela é definida por 3 sentenças, dependendo da posição do valor z do domínio, né? Se o z for menor que 0, a tua associação vai ser menos z. Se o z for um número entre 0 e 1, não vai ser mais menos z, vai ser z ao quadrado, né? E se o z for um número maior que 1, a função vai dar constante igual a 1, né? Deixa eu copiar aqui para a gente poder se guiar aqui. Então, é h de z
igual a menos z se z for menor que zero, z ao quadrado se z estiver entre 0 e 1 se z for maior do que 1. Vou projetar aqui, só um minuto. Aqui, essa é a função, né? Então, algumas perguntinhas bem inocentes aí. Qual que é a função h de menos 3? Menos z. Oi? Seria menos z? Então, veja, o que a função faz? Ela pega o valor z e associa menos ele, né? Seria z mesmo? Se ele for menor que zero, certo? Menos Sim. 3 é um número o quê? Menor que zero, certo? Isso. Menos 3 é um número menor que zero. Então, quando você for avaliar h de menos 3, você vai pegar qual relação aqui? Z é um número, menos 3 é um número menor que zero. Então, eu estou aqui, eu estou nesse universo aqui, ó, né? Então, teria que usar a função menos e, né? Então, h de menos 3 é menos ele, é menos 3, correto? Isso. Então, h de menos 3 é 3. Ok? Por quê? Porque menos 3 é um número menor que zero. Então, eu tenho que avaliar por meio dessa relação. O que é h de menos 10? Mesma coisa, né? Menos 10 é um número menor que zero. Então, h de menos 10 é menos 10. Menos com menos mais, então é 10. Tá claro? O que é o h de 0,5? 0,5 quadrado? Isso, né? 0,5 é um número que mora aqui, entre 0 e 1, né? Então, isso aqui é 0,5 ao quadrado. Que é lá 0,25, né? O que é h de 0? 0 quadrado. Isso, né? Porque aqui eu estou incluindo o zero aqui, ó. Né? Eu não estou incluindo o zero aqui, né? Estou incluindo o zero aqui, é 0 ao quadrado. É 0. Ok? O que é h de 15? 1. 1, né? Porque o 15 é um número maior que 1, então o 15 está aqui, ó, né? Então você vai avaliar a função por isso aqui, então é 1. Ok? Enfim, né? Só um comentário aí que às vezes pode causar confusão. Tá? Veja, você tem 3 funções envolvidas aí que você precisaria conhecer o gráfico. Quais são as funções? Aqui só para complicar, né, ele está chamando a variável de z, não está chamando de x. Mas lembra que eu citei isso no livro, nas notas de aula lá, né? Em geral, se usa x como variável, né? Mas você pode usar qualquer letra, né? Então aqui o z está fazendo o papel do x nosso, né? Então as funções aqui que a gente está usando são o quê? Y igual a menos z, isso é uma função. Y igual a z ao quadrado, é outra função que está aparecendo aí. E y igual a 1. Né? São 3 funções aí que você precisaria saber desenhar o gráfico delas para desenhar o gráfico completo dessa função aí. Então a primeira é essa. Qual que é o gráfico disso aqui? Ó? Olhando o z fazendo o papel de x, né? O que é o gráfico disso aqui? Oi? Da função afim. Só afim, né? Uma reta, né? É como se fosse y igual a menos x, né? Certo? Então, se você fosse traçar o gráfico, qual que é o gráfico de y? Aqui é o y, está aqui, o z vai estar aqui agora, né? Y igual a menos z é uma reta que passa na origem e faz assim, ó, certo? Y igual a menos z. Aí tá lá no teu arquivo lá também, né? Da notas de aula. No material 3, perdão, né? Deixa eu voltar lá. Esse aqui é o gabarito. Deixa eu pegar aqui o normal aqui. Estava certo. Aqui nos nossos modelos de gráfico, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Y igual a menos x, é uma reta que decresce aqui, forma um ângulo de 45, etc. Né? Então é esse o gráfico que a gente está vendo nesse exemplo. Aqui, né? Vou aumentar aqui de novo. Bom. Então o gráfico dessa primeira parte aqui seria essa reta.
Isso aqui eu desenhei a reta inteira interpretando essa função com domínio nos reais. Só que no nosso caso, eu não estou interessado nessa parcela aqui em todos os reais, só nos reais menores que zero, né? Então o gráfico dessa função vai ter esse trecho aqui só até o zero, né? Depois vai vir outro gráfico. Qual outro gráfico que aparece? Y igual a z ao quadrado. Aqui a gente já viu que é uma parábola, né? O vértice está exatamente na origem, uma parábola que faz isso aqui assim, né? Aqui deve passar no zero aqui, né? Certo? Fazendo um desenho bem ruim, né? Mas só para dar uma ideia de como que vai ser a aparência do gráfico. E o último aqui é y igual a 1, né? Se o y é 1 constante, a gente já viu que isso é uma reta horizontal, né? Aqui o gráfico disso aqui é uma coisa assim, né? Tá na altura y igual a 1 constante, vai ser uma coisa assim, certo? Ok? Certo. Então agora você tem que juntar tudo isso aí, né? Respeitando aqui a definição da função. Então, quer dizer, quando o z, você está considerando o domínio z até zero, o gráfico é da função menos z, que tem essa aparência aqui. Então, até o zero está onde? O zero estaria aqui, né? Então, considerando essa parte de domínio até o zero, que seria o que interessa aqui, eu viria por essa reta. Então, vamos fazer aqui por fora. Tentar fazer o mais bonitinho possível aqui, né? Então, antes do zero vai vir por essa reta, né? É o que a gente viu aqui, ó, né? Então, vai fazer uma coisa... Vou desenhar vermelho o gráfico, tá? Então, vai vir assim. Ok? Isso era para z menor do que zero. Então, no zero ainda não interessa, né? Então, em princípio, você desenharia aqui uma bolinha aberta, né? Porque o zero não está definido por meio dessa expressão. Aqui seria y igual a menos z, né? E agora entre 0 e 1. O 1 estaria mais ou menos por aqui, digamos, né? 1. Entre 0 e 1 é o gráfico da parábola. Qual que é o gráfico da parábola? É uma parábola mais ou menos com essa aparência aqui, ó. Entre 0 e 1. O 1 estaria mais ou menos aqui. Então eu teria que desenhar esse trecho de parábola aqui, né? Eu teria que achar a imagem do 1 pela função, né? A imagem do 1 seria o quê? 1 ao quadrado, que é... Desculpa. A imagem do 1, né? Seria 1 ao quadrado, que é 1, né? Então eu teria uma parábola aqui. No zero, bate zero, dá certinho aqui, né? Vai fazer uma coisa assim, só que a parábola para no z igual a 1, então vai parar aqui. Ok? Qual a função de 1? A gente já viu que substituindo z por 1 aqui, dá 1 ao quadrado, que é 1. Então essa altura aqui é exatamente 1. Né? E agora para os valores maiores que 1? Maiores que 1 seriam os que vêm para cá. A função é sempre constante igual a 1. Então 1 está aqui, o nível 1 continuaria para cá, certo? O gráfico da função seria isso aí, né? Então, nesse trecho aqui é y igual a z ao quadrado. Nesse trecho aqui é y igual a 1. Né? Ok? Então, o traçado do gráfico dessa função aí, dada por 3 sentenças, ele ficaria mais ou menos com essa aparência aqui, né? Então, agora, o gráfico te dá uma ideia da imagem, né? Qual a imagem dessa função aí? Quem me ajuda aí? É o símbolo de fechado. Ok. No zero. A função chamei de H, né? A função. Isso. Então, fechado à esquerda no zero, né? Por quê, E aí né? seria isso, porque tá, o mínimo nível, dele é no zero. Isso, né? O nível mínimo aqui está no zero. Se você pegar qualquer valor abaixo de zero, ó, não está sendo passado no gráfico, não. Tá? Então começa no zero. E aí, o final aqui? Aí seria ao infinito, né? Exatamente, Mas... né? Porque lembra que essa reta aqui, ela prolonga, vai embora, né? Desenhei só um pedacinho dela, né? Mas ela vai embora lá para cima. Então, quer dizer, ela está atingindo qualquer altura. Então, de fato, a imagem vai lá para o mais infinito. Tá claro isso para todo mundo? Claro. Sim? Não? Quem sabe? Tá claro, tá claro. Beleza.
Tá indo bem assim esses exemplos? A gente está muito básico. Se estiver muito básico, desculpem aí, vocês me interrompam. Se vocês acham que está muito Pô, não achei devagar. básico, não. Não? Beleza. Por mim tá ótimo. Então, a gente pode concentrar aqui nesses exemplos aqui, ó. Você quer fazer uma de quadrática, professor? Como? Você quer fazer uma questão de função quadrática? Eu não me recordo onde que tem exatamente um com esse aí. Você tem um aí para... Calma, vou abrir aqui. Função afim. Você deu na página 158 da sua nota, no final dela, você deu o conceito de função quadrática, mas eu acho que não tem exemplo. Não sei, peraí. Ah, aqui. Ah, sim. Falando da nota de aula aqui, né? Aham. Que a gente falou aqui, né? Isso aí. Aham. Vamos dar uma olhada aqui nesse arquivo do... Só achar aqui. Eu vou ter que pegar aquele material lá que eu passei para vocês. Aqui. Esse livro aqui eu não passei inteiro para vocês não, né? Esse livro aqui você acha na internet, tá? Livro de pré-cálculo da Valéria Zuma. Eu passei, foi trechos desse livro, né? Com os exercícios lá de cônicas, né? De funções afins, né? De determinação de equação da reta, né? Deixa eu ver aqui. Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém abriu o microfone? Esse livro que o senhor está falando são esses trechos do material 3 e 4, né? Não, esse livro ele contém aqueles exercícios que eu passei de cônicas, né, de determinação da equação da elipse, da hipérbole, de retas. Lembra que eu passei material para vocês no início? Não, eu vou dar uma olhada aqui na aula, no Classroom. Deixa eu localizar aqui na sala de aula para vocês aqui. Muita tela aqui. Onde é que eu botei esse material? Era esse material aí, né? Eu passei os exercícios de determinação de equação de reta, né? Lembra desse? Sim, Né? sim. Isso aqui é parte desse livro que eu estou falando aí, tá? Depois eu posso compartilhar esse arquivo aí, pelo menos para vocês se localizarem. Professor, outra coisa. Essas aulas síncronas que o senhor está gravando,
Eu não sei se sou eu, mas eu não está carregando para mim a forma como o senhor colocou no Classroom. Ah, Diz que ocorreu um erro para eu tentar mais tarde. é? Estranho. Não sei se é um Eu probleminha testei. aqui ou se Podemos até tentar agora aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue abrir junto aqui. Vou fazer um teste aqui. Da última, da aula de gravação, né? Você está falando da aula de exercício? Isso, os Vamos ver uma aqui. exercícios. Vamos ver aqui. Não tive problema. Na verdade, eu estava pensando mesmo em baixar essas aulas e botar no YouTube, né? Para garantir, para ficar mais fácil de acesso. Vamos ver. Demora um pouquinho, mas tem carregado, sim. Aqui também não sei se vai dar problema, porque a gente está falando ao mesmo tempo aqui eu não sei como é que vai ser, né? Eu também não sei se o problema é esse, né? Você vê que já está Porque travando um para pouco mim, aqui. Aham. nenhum dos dois carregou. Você não conseguiu Professor, eu abrir, acabei de né? fazer o teste e carregou a 4. Oi? Eu acabei de fazer o teste e carregou a 4 para mim. Ah, Aqui é? agora. Aham. Eu vou pedir para você tentar de novo. Se você não conseguir mesmo, aí você me relata aí, me escreve. Aí eu baixo e boto no YouTube, tá bom? Acho que no Tá YouTube aí bom. não tem erro, né? Eu pensei, na verdade, em Isso. fazer isso desde o início, né? Mas aí, como eu fiz uns testes nas aulas iniciais e consegui abrir sem problema, e ninguém falou nada também, né? Aí eu mantive assim, tá? Mas tenta lá de novo, por favor, mais outras vezes. Aí, se você não conseguir, você me fala, tá? Quem mais Tá tiver bom. problema aí também, por favor. Tá? Tá bom. Bom, deixa eu voltar aqui para o material. Estamos avançando na hora aí, né? Só um minuto. Queria achar aqui um exercício de equações quadráticas, né? Aqui, tem um capítulo nesse livro aqui que fala de funções quadráticas, né? Cadê aqui? Tá. Aqui é a função do segundo grau. Aliás, função do primeiro grau. Equações quadráticas. Não. Ué. Não. Não, ele fala mais da equação de segundo grau, né? Equação 58 aqui o livro. No nosso livro do CEDERJ, vocês não viram nada disso, não? Quem perguntou lá a questão da função quadrática? Quadrático na CDR. Deixa eu ver aqui de novo no livro. Aqui, peraí. Equação do segundo grau. Vamos tentar aqui na página 58. Peraí. Aqui só funções de primeiro grau, né? Que tem o capítulo 5, na verdade. Tem a página 58, só sobre... peraí. No livro do CEDERJ, a parte de equações quadráticas começa na página 201. Deixa eu ver aqui. O pré-cálculo volume 1. Volume 1. Volume 1. Não, mas equações quadráticas aqui nesse Equações livro. quadráticas, Isso, essa aqui é funções quadráticas. Isso. Me confundi. Só um minuto. Não. Agora na página 58. Vamos tentar ver por aqui, ó.
Aqui, na verdade, ele está tratando da equação, né? Não da função como um todo, né? Pois é. Eu me enganei aqui, achei que teria exercício de função de segundo grau aqui. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse próprio livro aqui, ó, tá? Nesse próprio... Deixa eu ver aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Aqui não vai ter a expressão exata, né? Bom, mas enfim, né? Vamos tentar pensar junto aqui. A sua dúvida, na verdade, era o quê? Era a questão de construir o gráfico da função de segundo grau? Seria isso? Podemos pensar num junto aqui, depois eu separo os exercícios mais precisamente para vocês, né? Mas podemos fazer juntos aqui, ó. Vamos lá, vamos criar um exercício aqui de função. Era mais exercitar mesmo, para Sim, lembrar entendo. das coisas. Aqui, ó, vamos pensar assim o seguinte, ó. Sei lá, vou criar um exemplo aqui com números aqui da minha cabeça, né? Talvez vai dar uns números quebrados aí, mas vamos lá, né? 2x² menos 7x mais 9. Vou pegar essa função aqui, por exemplo, ó, deixa eu projetar aqui para vocês. Vamos que a minha expressão é essa aqui, tá? 2x2 menos 7x mais 9, né? Quer dizer, uma função eu estou considerando com domínio nos reais até os reais. Certo? Qual a imagem dessa função? Como é que você faria isso? Bom, como é que é o gráfico dessa função, em primeiro lugar? É uma função quadrática, né? Como eu falei lá no arquivo, como ela citou, né? Uma função com essa cara aqui, ó, ax² mais bx mais c, né? Quer dizer, y igual a isso aqui, é uma função que a gente chama de função quadrática. Quadrática porque ela tem um grau 2 na variável, né? Por isso quadrática, né? Qual o gráfico disso aqui? Bom, a gente já viu essa equação, né? Faz y igual a isso. Isso aqui é uma equação de parábola, né? Como é que você chega a essa conclusão? Completa o quadrado e chega na equação reduzida, né? Quer dizer, y igual a 2x² menos 7x mais 9. Então, você quer desenhar o gráfico dessa função, você quer, no fundo, desenhar essa curva. Que curva é essa? Completa o quadrado ali, né? Então, é y igual a 2, vamos colocar o 2 em evidência, x² menos 7 sobre 2x, né? Mais 9 sobre 2, né? Ficou quebrado mesmo, porque eu falei, né? Eu inventei o coeficiente na hora aqui, né? Então, eu quero completar quadrado aqui dentro, para ver que isso aí, de fato, é uma parábola. Eu tô tentando chegar na equação reduzida para a gente ver de uma vez por todas que uma função com esse gráfico é de fato uma parábola, né? Muitos de vocês devem se lembrar disso do ensino médio, né? Qualquer equação dessa forma, y igual a ax² mais bx mais c, isso aqui tem como traçado uma parábola. Se esse número a for positivo, é uma parábola para cima, né? Se esse a é negativo, é uma parábola para baixo. Como é que você conclui isso? É o que a gente fez lá no estudo da parábola, né? Você vai completar o quadrado do lado de cá, ao completar quadrado, você vai chegar na forma reduzida da parábola que a gente já viu, né? Vou fazer isso de uma vez por todas para dar esse exemplo, né? Depois a gente não vai fazer mais, tá bom? Então vamos completar quadrado aqui, né? Então vou ter duas vezes, como é que eu completo o quadrado? Quadrado do primeiro menos, eu tenho que fazer duas vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, para dar o 7 sobre 2. Então, vai ser 7 sobre 4 aqui, concorda? Né? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro x pelo segundo. Qual tem que ser o segundo para dar 7 sobre 2 aqui? Tem que ser 7 sobre 4. Né? Mais quadrado do segundo. O segundo nosso é 7 sobre 4. Então, é 7 sobre 4 ao quadrado. Subtrai, né? 7 sobre 4 ao quadrado, para não atrapalhar nada. E mantém ali o 9 sobre 2, né? A gente já fez isso outras vezes, né? Alguém tem dúvida nessa parte? Alguém não entendeu algum passo?
É completar quadrado nessa expressão aqui, ok? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Então, o quadrado apareceu aqui, né? Ó. Isso aqui é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, o segundo é 7 sobre 4. Então, o quadrado que apareceu aqui, ó, é x menos 7 sobre 4 ao quadrado, né? E aí, vamos fazer essa continha no canto aqui para já fazer direto, ó. 7 sobre 4 ao quadrado é 49 sobre 16, certo? Então, vai ficar menos isso, né? Menos 49 sobre 16, mais 9 sobre 2. Vou colocar o mínimo 16 aqui, né? Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 8. Então, em cima vai ficar 72, ok? Então, ali vai dar 16, 72 menos 49 dá 23, né? Isso? 23. Então, o número que está sobrando aqui é mais 23 sobre 16, não é isso? Então, a tua equação lá que representa o gráfico é y igual a 2 vezes x menos 7 sobre 4 ao quadrado. Vou distribuir esse 2 aqui, né? Mais 23 sobre 8, ok? Então, tá vendo? Então, a gente está chegando na forma de uma equação de parábola, né? Ó, passo a constante para o lado de cá, y menos 23 sobre 8, igual a 2 vezes x menos 7 sobre 4 ao quadrado. Eu estou justamente na equação de uma parábola. Y menos 23 sobre 8, igual a x menos 7 sobre 4 ao quadrado, sobre meio, né? Lembram lá do formato de equação de parábola? Y menos y0 igual a x menos x0 ao quadrado sobre 4p, não era isso? Então, o y0 é isso aqui, o x0 é isso aqui. Equação reduzida de uma parábola que está voltada para cima, né? Porque, ó, aqui tem um sinal positivo, tá? Eu não vou concentrar no desenho perfeito da parábola que a gente fez lá, porque não é o caso aqui. A gente só está interessado em saber o formato desse gráfico. Então, nós concluímos que é o formato de uma parábola voltada para cima, certo? Ok? Então, o objetivo era traçar o gráfico dessa função aqui, ó, né? O gráfico dessa função. Então, o que eu sei? Eu sei que é uma parábola. Eu reescrevi o gráfico dessa forma aqui, ó, y igual a 2 vezes x menos 7 sobre 4 ao quadrado, mais 23 sobre 8. Tá? Qual que é o valor mínimo que essa função assume? Isso aqui não é esse termo quadrático, que é sempre positivo, somado com 23 sobre 8? Esse termo aqui é sempre maior ou igual a zero, certo? Sim, isso. Então, isso aqui vai ser sempre maior ou igual que essa parcela, maior ou igual que 23 sobre 8. Certo? Essa função, o mínimo que ela assume é 23 sobre 8. Ok? Ok. Como é que você poderia ter concluído isso? Porque é justamente a ordenada do vértice da parábola, né? Ok? Então pensa, vamos lá. Quando que dá 23 sobre 8? No 7 sobre 4, né? Que o vértice da parábola é 7 sobre 4, 23 sobre 8. Infelizmente eu escolhi uns números quebrados aqui, mas vale a pena a gente quebrar a cabeça, que se os números não fossem quebrados, seria mais fácil, né? Se você compreender esse exemplo, melhor ainda. Né? Então, veja, quando o x é 7 sobre 4, o y correspondente é 23 sobre 8. Então, pensa aqui, o 7 sobre 4, digamos que está aqui, a esse valor vai corresponder o y igual a 23 sobre 8. Eu vou fazer só um desenho aproximado aqui, tá? O 23 sobre 8 é o vértice. Então, o valor mínimo da parábola está aqui. Então, a parábola vai curvar para cá agora, certo? Vai fazer uma coisa assim. O gráfico vai ter mais ou menos essa aparência aqui. Ok? Qual a interseção com o eixo y? Como é que eu acho a interseção com o eixo y? X igual a zero. Faço x igual a zero, né? Eu quero ver onde que ela vai cortar o eixo y aqui, onde que ela vai passar aqui, certo? Faço x igual a zero, né?
Eu posso fazer lá na minha função aqui, ó. A minha função era essa aqui, ó. Faço x igual a 0 aqui. Eu vou ter y igual a 9, certo? A f de 0 vai ser 2 vezes 0 ao quadrado, menos 7 vezes 0, mais 9. Então bate aqui no nível 9, ó. Certo? Então, se você fosse fazer um desenho aproximado do gráfico dessa função aqui, seria uma parábola que intersecta o eixo y no y igual a 9. Certo? E o nível mínimo dela aqui, ó, é na coordenada y do vértice, que é 23 sobre 8. Então, qual a imagem dessa função? O valor mínimo que ela assume, ó, é o y do vértice, 23 sobre 8, certo? Isso. Então, começa em 23 sobre 8 e vai até onde? Tá infinito. Até o infinito, né? Porque lembra, eu só desenhei um trechinho da parábola. Essa parábola não para mais de crescer aqui, ó, certo? Vai embora. Então, qualquer altura y está sendo atingida, então vai até o infinito. Ok? Ok. Se eu restringisse o domínio, por exemplo, para 7 sobre 4, aqui dá quanto? Dá 1, o quê? 75, né? 1,75? Isso. Isso, né? Então, digamos que eu vou restringir o meu domínio aqui de 1, o 1 está aqui para baixo, até 3, por exemplo. Vamos pegar a função aqui, ó. Vamos chamar de g de x. G vai de 1 até 3, o domínio. E é a mesma definição, é g de x igual a 2x ao quadrado menos 7x mais 9. Tá? Qual que é a imagem da função g? Usando o que a gente fez no exemplo anterior lá. A gente acabou de ver que o gráfico dessa função aqui inteira é essa parábola toda aqui, né? Vendo com domínio nos reais, né? Só que agora eu estou restringindo o meu domínio só aqui, ó, só esses valores aqui, ó. Então o meu gráfico vai ficar restrito às imagens desses valores aqui. Então vai ficar até aqui e aqui, certo? Vai ficar só esse trecho da parábola, concorda? Sim. Então, se fosse fazer um desenho bem tosquinho, assim, né? Só para a gente ter uma ideia do gráfico, você sabe que ia ficar uma coisa assim, né? Vem do 1 até o 3 aqui, certo? E o vértice da parábola está aqui no meio, né? É o 7 sobre 4, né? Então, qual é a imagem da função? Você tem que ver todos os y que foram atingidos aqui. Bom, como passa no vértice, ela passa no valor mínimo da função, que era 23 sobre 8, né? Então, a imagem vem no 23 sobre 8. E para onde o gráfico? A imagem, perdão. Para um pouquinho mais acima. Um pouquinho mais acima. Quanto mais acima? Ai, eu não sei como dizer. Então, você vai precisar calcular, né? Você vai precisar calcular esses dois valores aqui. Não se deixe valer pelo teu desenho, né? Eu desenhei aqui, aparentemente o menor valor é o que acontece no 1, né? Mas poderia estar enganado, o meu desenho está errado. O que eu precisaria fazer? Eu precisaria calcular a função no 3, a função no 1 e ver qual que é o maior deles, certo? Certo. Então calcula, né? G no 1, G no 3. Vamos calcular aqui, onde a função é isso aqui. Então, G no 1 vai ser 2 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais 9. Vai dar quanto? 2, né? Menos 7 menos 5, 4. Tá? Então, G, a função avaliada no 1, vem parar no nível 4 aqui, ó. Né? E no 3? 2 vezes 3 ao quadrado, menos 7 vezes 3, mais 9. Dá quanto? 6? É 18, 27, menos 21, 6, né? Então, o desenho até que não estava tão errado, né? Vai parar no 6 aqui. Então, quer dizer, era importante você conhecer o gráfico inteiro para saber que ele tem esse comportamento de decrescer aqui e crescer aqui,
que o vértice pertence ao domínio, né? Para saber que, apesar de no 1 tá dando 4 e no 3 tá dando 6, ela assumia valor menores que os dois aqui, ó. O ponto do vértice está abaixo aqui, né? Certo? Então foi importante você conhecer o formato do gráfico inteiro para determinar o gráfico desse trecho aqui só, né? Então o valor mínimo possível foi o que acontece no vértice, né? Porque o x do vértice está no intervalo do domínio. E o máximo foi lá no 3, né? Que deu quanto? Deu 6, é o maior valor possível, é 6. Né? Ok? Tá certo? Ok. Só lembrando aqui, né, o 7 sobre 4 é 1,75. Se eu desse um valor aqui, se eu restringisse o domínio um pouco mais para cá, de um valor aqui acima, se eu fosse de 3 até 7, por exemplo, né? Aí você vê, aí o mínimo já não seria mais o 23 sobre 8, seria o que acontecesse antes aqui. Deu para acompanhar o que eu quis dizer? Se eu precisasse uma função aqui, ó, se eu inventasse uma nova função, vamos chamar de h, que o domínio dá de 2 até 7. O h de x é a mesma expressão, é 2x ao quadrado menos 7x mais 9. Só um minutinho, pessoal. Tem uma visita aqui. Desculpem aí que o meu filho tinha vindo aqui. Então, se a função fosse a mesma expressão, só que agora o domínio vai de 2 até 7. Né? O 2 está onde? O 7 sobre 4 é 1, isso aqui é 1,75, né? Isso. O 2 estaria mais ou menos por aqui, o 2, né? E o 7 estaria mais lá para frente, né? O x está aqui, o 7 está por aqui, digamos. Então, para essa função aqui, ó, eu já estou interessado nos valores de x aqui, ó, nesse trecho, né? Então, eu teria que pegar o pedaço da parábola que vai lá para cima, né? Aí, nesse intervalo, o x do vértice já caiu fora, né? O valor mínimo que a parábola ocupava caiu fora aqui, né? Então, o valor mínimo que ela vai assumir agora nesse trecho já vai ser em outro lugar, né? Você já vai ter que avaliar no 2 e no 7, certo? Já vai ter uma coisa assim, né? Então, quer dizer, o gráfico da parábola como um todo é assim, né? Aqui está acontecendo no 7 sobre 4, só que eu estou interessado de 2 até 7. Digamos que 7 está aqui. Então, eu teria que olhar nesse trecho aqui, ó, né? Esse pedaço aqui. Tá vendo? É importante você conhecer o formato do gráfico para saber onde que os intervalos, onde que as imagens estão acontecendo, né? Você sabe, entre 2 e 7, o gráfico está te contando, a função está crescendo aqui, ó. Então, o menor valor que ela vai assumir é no 2, e o maior que ela vai assumir é no 7. Então, você precisaria avaliar esses valores, você precisaria calcular o H de 2, né? H de 2 e H de 7. Se alguém tiver alguma pergunta, aí fica à vontade aí, gente. Então, teria que calcular H de 2, né? Vai dar 2 vezes 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 9. Dá 3. 3? Confiar aí, hein? 3. E 2 vezes 7 ao quadrado menos 7 vezes 7 mais 9. E esse aí dá quanto? Ah, isso estava dando errado. Vai dar 49, 58, né? Eu tenho 2 vezes 49, menos 1 vezes 49, dá 49, né? Mais 9, 58. Né? Então, enfim, o desenho é só uma aproximação, para a gente ter uma ideia, né? Então, no 2, bati aqui no nível... O que deu? 3, né? Você falou, né? 3. E lá no 7, bateu no 58, né? Lembrando que aqui no 7 sobre 4 dava quanto? Dava 23 sobre 8, né? Dava 23 sobre 8. O que dá 23 sobre 8? Dá um pouquinho menos de 3, né? Certo? Então, de fato, está fazendo sentido. Então, a imagem da função é essa mesma função, essa mesma expressão, quando você restringe os valores de x a 2 até 7, já não é mais, já não começa no 23 oitavos, né? Vai começar agora no 3, né?
a imagem da função h vai ser desde 3 até 58, ok? Ok. A gente criou aqui esses exemplos meio em cima da hora, mas deu para compreender, né? Acho que a Tayane que tinha perguntado, né? A questão da função quadrática e como determinar a imagem de funções. Deu para ter uma ideia? Para mim deu. Deu? Pra mim também. Beleza, gente. Então você vê que quando você restringe o domínio, né? Você tem alterações possíveis na imagem da função também, né? Então tem que levar isso em conta, ok? Bom, como eu falei, eu vou ainda essa semana botar uns exercícios lá para vocês e para vocês entregarem aí com um certo prazo. Vocês podem ir tirando dúvida ao longo do tempo aí comigo também, tá bom? Tá ótimo. Tranquilo. Bom, então tá, gente. Mais alguma pergunta? A gente pode encerrar? Podemos. Então tá certo, gente. Bom, então vocês me escrevam qualquer coisa, fiquem à vontade. A Lilian tinha ficado com algum receio. Você pode me escrever a qualquer momento, tá, Lilian? Vou responder, tentar ser o mais rápido possível na resposta, tá certo? Bom, professor, muito obrigada. Beleza, então, gente. Boa noite aí, obrigado pela atenção. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Interromper a gravação aqui.